graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Muitos não atribuem valor a um momento como esse. Você sai da sua casa, né? Veste aí a sua roupa e vem se reunir na congregação dos filhos de Deus. Muitos não atribuem valor, acham uma perda de tempo, mas nós não, nós sabemos do valor que é nos reunirmos como igreja e invocarmos o nome do Senhor. E o que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11? Que quando você busca o Senhor e crê, Ele se torna galardoador. Só por você estar aqui nessa noite, Deus tem um galardão para te dar. Galardão é uma palavra bonita, né? Para recompensa. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Às vezes algumas pessoas dizem também: eu já estou muito indisposto, estou muito cansado, ou estou com uma enfermidade, não tem como eu ir para a reunião. Aí é que você tem que ir. A Bíblia diz, relata lá em Marcos 2, Jesus chegou em Cafarnaum, entrou numa casa, e quando Jesus chegava, muitas multidões afluíram para onde ele estava, porque onde Jesus se manifesta, poder para curar, para libertar, para salvar, se manifesta também. E trouxeram um paralítico, carregado. O paralítico nem conseguia ir por si mesmo, mas foi carregado. Mas ele falou: eu não posso faltar, Jesus está lá, não vou ficar em casa. E a Bíblia diz que chegaram lá uma dificuldade, porque tinha muita gente, tiveram que descobrir o eirado, o telhado, e olha o trabalhão para participar daquela reunião. Mas a Bíblia diz, estava descendo, vendo-lhes a fé, Jesus então curou aquele paralítico. Vem para o culto, né? Sei que tem muitos participando nos online também, amém pela sua vida, mas não deixa de vir para o culto. Há poder quando nós nos reunimos como povo de Deus, aonde a vida de Deus se manifesta, todo cativeiro é quebrado, aonde a vida de Deus se manifesta, todo enfermo é curado. Quantos creem? E Deus tem uma recompensa para te dar nessa noite. Enquanto eu estava orando por essa reunião, o Senhor me mostrou claramente o Espírito Santo revestindo cada um dos irmãos. Esse revestimento de poder, uns durante a reunião, Deus vai dar direcionamento, Deus vai dar resposta às orações que você tem buscado, você vai receber uma resposta da parte de Deus nessa noite. Outras têm clamado por uma provisão: Senhor, me socorre, me salva. Deus vai liberar, as portas do céu estão abertas sobre a sua vida. Você vai ter tanta provisão que vai sobejar, vai dar para suprir as suas necessidades, mas vai dar para abençoar outros também. Outros têm procurado por cura de enfermidade. Daqui a pouco nós vamos orar por alguns irmãos e outros que me pediram oração, mas olha, aquele que tem o poder para curar, e Ele quer curar, Ele vai manifestar cura na sua vida nessa noite. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos passar alguns vídeos. O primeiro vídeo que eu quero compartilhar com você é acerca da nossa escola de ministérios. As matrículas já estão abertas, nós vamos começar com o curso de maturidade no Espírito e o curso de treinamento de líderes. A nossa igreja videira, nós temos um trilho, né? Nós chamamos de trilho do vencedor. Então você vai ao encontro, se você não é nascido de novo, você vai ter uma experiência de novo nascimento ali no encontro, depois você volta, é batizado, e aí você então, agora tem a classe de consolidação, foi uma bênção essa semana, amém? Nós vamos continuar até a 5ª aula. Depois você então tem o curso de maturidade no Espírito. Ele te dá uma sustentação para a sua vida cristã. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa de revelação. Revelação. Todo filho, o pastor ministrou hoje pela manhã aqui, todo filho maduro, ele entra na posse da herança. E como é que nós alcançamos maturidade? Pela revelação. Então, se você ainda não fez o cursão, que é o curso de maturidade no Espírito, as matrículas já estão abertas. E quem já fez o curso de maturidade no Espírito, o curso de treinamento de líderes, também as matrículas já estão abertas. Pastor, e quem já fez os dois? Nós estamos com o seminário presencial, tá? Acho que deve ter só umas 3 ou 4 vagas. Nós somos uma turma de 45 alunos e as matrículas também estão abertas. Você pode procurar a secretaria da igreja e fazer a sua matrícula. Está pronto o vídeo aí? Vamos passá-lo então, por favor? No Trilho do Vencedor,
você não pode ficar de fora do curso de Maturidade no Espírito, o Cursão. Neste curso, você aprenderá as bases da fé para viver uma vida cristã saudável e vencedora. Através de princípios bíblicos, a sua fé será amadurecida para experimentar o melhor de Deus. Por isso, não perca tempo e faça já a sua matrícula. Já fez o cursão, então chegou a hora de fazer o CTL. O curso de treinamento de líderes, o CTL, é voltado para aqueles que entenderam o desejo do coração de Deus e querem se aprofundar ainda mais nele. No CTL, você aprenderá princípios espirituais e práticos para viver a sua vida cristã e ser um canal de bênção na vida de outros. Se você deseja servir a Deus com mais intensidade, então a sua hora chegou e o seu caminho começa por aqui. Faça já a sua matrícula e não fique de fora. Curso de treinamento de líderes. Aleluia. Irmãos, nós vamos ter também no final de semana do dia 5 de agosto nosso encontro com Deus. Tem alguém que ainda não foi ao encontro com Deus? Pergunta a pessoa do seu lado aí, você já foi no encontro? Nós temos pessoas aqui que ainda não foram. Você é nosso convidado a estar participando. Tem um vídeo aí que os irmãos fizeram. E hoje a nossa cantina é voltada para esse encontro. Os irmãos estão bem aí, verdadeiros chefes de cozinha, né? Parece que pela imagem eu entendi que vai ser cachorro quente, churros, algo assim. Tá bom? Vamos passar o vídeo do encontro? With a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies until my fears are gone. And I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Chosen me, love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e aí no seu boletim, lembrar aqui com você, nós estamos avisando acerca da nossa vigília. Vigília vai acontecer na última sexta-feira do mês, como a gente sempre faz todos os meses. Nós vamos ter no último domingo do mês o batismo nas águas, tá? Acho que vai dar dia 29 de julho, se não me engano. E no dia 7 de agosto, pela manhã, nós vamos ter a formatura da escola de ministérios. São mais, se não me engano, quase uns 60 alunos ou um pouco mais. Nós vamos celebrar no domingo de manhã. Pastor, por que não vai ser no culto de domingo à noite? Né? Perdão. O melhor dessas programações especiais serem feitas num culto à parte. Então, batismo, formatura, a gente vai fazer nos cultos de domingo de manhã. E a reunião do culto de domingo à noite, como a gente faz todo domingo, nos reunindo para celebrarmos ao Senhor. E também a nossa conferência em dezembro. Ainda tem algumas vagas, você pode procurar a secretaria da igreja e fazer a sua inscrição. Vai ser poderoso. Nós vamos estar como igreja toda a videira, vinha nacional e internacional, para inaugurarmos a nossa Arena 7.000. 7.000 pessoas reunidas num único lugar lá em Goiânia. Vai ser poderoso. Amém? Hoje à noite também, irmãos, está conosco a irmã Anália. Queria chamar a irmã aqui à frente. O Edmar, seu assessor, pode subir também, Edmar. São irmãos ali da Igreja Videira, em Belo Horizonte. A irmã Anália é uma irmã preciosa, já congrega conosco ali em Belo Horizonte, era ovelha do pastor Azemar, continua ovelha do pastor Francisco Vasco.
E na reunião que nós tivemos como Vinha Minas Gerais, nós resolvemos apoiar, então, a candidatura dela. Ela está como pré-candidata, essa é a expressão correta, né? Pré-candidata a deputada federal no estado de Minas Gerais. Hoje, ontem e sexta-feira, você estava aqui na reunião, né? Teve aqui nas nossas igrejas, lá em Fabriciano, teve ontem, hoje pela manhã, ontem teve em Governador Valadares, né? E nós queremos pedir o seu apoio, tá? Se você puder nos favorecer nesse sentido. É uma irmã que nós conhecemos, ela tem um projeto social lá em Belo Horizonte, é alguém que é ovelha da videira, é uma irmã, participa do Ministério de Louvor, não é isso? Os irmãos que já tiveram conosco em Belo Horizonte, Líder Kids, então é alguém que faz parte, né, da família e da história da nossa igreja também, irmã Anália. E nessa noite ela está aqui para ser apresentada aos irmãos como pré-candidata, também nós vamos orar pela vida dela. Vamos ficar de pé? Vamos abençoar a sua vida, né? Porque a política também é um ministério, irmãos, tem que ter um chamado da parte de Deus. Nós como igreja vamos abençoá-la, esse propósito que o Senhor colocou no coração dela, e que possa fazê-la prosperar em todos os seus caminhos, amém? Estenda suas mãos. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela vida da Anália. Pai, esse propósito, ó Deus, que o Senhor colocou no coração da tua filha, Deus, a respeito da política, Pai, ela que se lança como pré-candidata, Pai, ao legislativo, como deputada federal, Pai, que o Senhor faça prosperar, ó Deus, Pai, dê também a Anália, ó Deus, homens e mulheres com o coração voltado ao Senhor, homens e mulheres que têm o mesmo encargo, ó Deus, Pai, de trabalhar para servir a população, a comunidade. Pai, também abençoa ela com recursos, com pessoas. Pai, como igreja nós abençoamos, ó Deus, a sua pretensão política, em o nome de Jesus, amém. Amém. O Senhor é contigo, Anália, vai te fazer prosperar nesse caminho, amém? Obrigado, Edmar, aleluia. Vamos ficar de pé ainda, irmãos, eu ainda quero ministrar um louvor com os irmãos, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz, certa vez Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Marta estava atarefada ali com muitas coisas, não cantar não há nada, tá? Marta estava ali atarefada com muitas coisas, mas a Bíblia diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus. Maria estava desfrutando da presença de Deus. Olha, quando você, não vamos ministrar essa canção novamente, durante o louvor, que você abriu os seus lábios e declarou: Senhor, não há nada melhor do que o meu Deus. Não tem nada, não tem dinheiro, não tem bens, não tem relacionamento, carreiras, né, profissionais, nada se compara ao nosso Deus. Nossa satisfação está no Senhor. E quando você declara isso para o Senhor, fala: Senhor, eu vim buscar o Senhor, eu saí da minha casa para poder buscar o Senhor, porque a minha satisfação é o Senhor. Como eu disse para você, Deus já está te dando uma recompensa. Sabe qual que é essa recompensa? Você vai sair daqui transbordante no Espírito. Não importa como você entrou, se você entrou cabisbaixo, aflito, angustiado, só de você declarar, mesmo que não está com o Espírito em ebulição ainda, mas declarar: não há nada melhor do que o nosso Deus. Você vai sair daqui uma alegria que excede todo o entendimento. A unção do Espírito vai revestir você nessa noite, e você vai sair para viver a melhor semana da sua vida. Isso não é uma frase de efeito positivo, isso é realidade, realidade. Todos aqueles que têm um toque da parte de Deus, as suas vidas são transformadas. Enquanto nós ministramos ao Senhor, depois nós vamos orar também pelos enfermos, que aonde a vida de Deus se manifesta, enfermos são curados. Aleluia. Pastor, meu problema não é de enfermidade, meu problema é uma provisão financeira. Aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata, ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, você fosse enriquecido em todas as coisas. Pastor, meu problema é uma angústia, uma aflição, uma ansiedade, uma preocupação. A palavra de Deus vai dizer: lança sobre ele, joga nas mãos dele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Ele te ama e ele está cuidando de você. Enquanto você vai ministrar esse louvor, todo jugo, homens colocam jugo, todo jugo vai ser removido da sua vida. Você vai experimentar dessa paz que excede todo o entendimento. Vamos declarar isso. Aleluia.
Aleluia. Oh Deus Santo, bendito é o nome do Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia. Então você veio, É o Emanuel, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declare: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, declara isso. Nada melhor, não há nada. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Desfruta da presença do Senhor. não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Declare: traz a vida aos sepulcros, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nós vamos orar agora pelos enfermos. Vamos interceder pela vida da Ormira, a vida do Carlão, que ainda está internado, a vida do Promédio, o irmão que é cunhado dele que me procurou. Pode vir aqui à frente. Outros que estão orando por enfermidade, vem aqui à frente.
não há nada impossível para Deus. Nada, 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 nada. Os milagres só podem ser feitos quando há a existência de uma necessidade. Às vezes você pode olhar para a sua luta, às vezes, como eu disse, não é enfermidade, é uma luta financeira, um problema com os filhos, na família, no casamento, seja o que for, é uma necessidade. O Senhor fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio do Senhor disponível para você. Há alívio do Senhor disponível para você. Pode continuar ministrando a canção, nós vamos orar. Pedir os pastores para impor as mãos, declarar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Traz a vida aos sepulcros, Cura nessa noite. faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. Traz a vida e traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Aleluia, aleluia. Fala assim comigo: eu creio que não há impossíveis para o meu Deus. Eu declaro a provisão de cura liberada sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, esse que é o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele veio se manifestar aos homens. A Bíblia, ela tem uma revelação progressiva de Deus. Deus se deu a conhecer em Gênesis, Deus se deu a conhecer a Noé, Deus se deu a conhecer aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Deus se deu a conhecer a Moisés, ao povo de Israel. Deus deu a sua lei para mostrar o seu caráter, a sua santidade, e Deus vem se dando a conhecer progressivamente à humanidade. Mas diz a Bíblia que um clímax aconteceu há 2000 anos atrás. Aquele que era a palavra, o verbo de Deus, ele se fez gente e veio habitar entre nós. Vamos ver isso, João 1, versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. Quando Deus criou toda a velha criação, Deus apenas disse, porque tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Gênesis 1 vai dizer que o Espírito pairava sobre a face do abismo e Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse é o nosso Deus. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. E o verbo também, logos, pode ser palavra. E a palavra se fez carne, gente, humano, homem. E a palavra se fez gente e habitou entre nós. Marcou a história da humanidade. Mesmo pessoas que não se importam com isso, elas contam seus dias baseado nisso. Porque o que é o nosso calendário? Hoje, 17 de julho de 2022, depois de Cristo. Algo marcou
essa humanidade. A história da humanidade, ela foi marcada pela vinda do Filho de Deus, que é o próprio Deus, é o Verbo de Deus. A palavra se deu a conhecer. Porque o que é a palavra? Irmãos, enquanto alguém está calado, você não conhece a pessoa, ela é um mistério para você. Mas quando ela abre a boca, você a conhece. O próprio Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quer conhecer alguém, ouça-o atentamente, que você vai saber o que passa no coração dele, quais as intenções, qual a crença dele, o que ele pensa a respeito disso, daquilo outro, né? Você vai conhecê-lo. E Deus se deu a conhecer pela sua palavra. Só que a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando eu e você falamos, a nossa palavra ela sai solta. Nós não vamos acompanhando a nossa palavra, mas com Deus é diferente. Quando Deus fala, o próprio Deus vai com a sua palavra. Como é que você é salvo? Você ouve a mensagem do Evangelho da graça, a palavra. Mas essa palavra que você ouve, ela é acompanhada pelo próprio Deus. E quando ela entra no seu coração em forma de semente, porque tudo que Deus faz é por meio de semente. Né? Semente no caso da vida vegetal, poros, no caso da vida animal, esperma, mas é semente, sêmen, e essa palavra, que é o próprio Deus, entra no seu coração, e acha um coração propício para germinar, você então nasce de novo, a vida de Deus entra no seu coração, e Deus se deu a conhecer, através de Cristo, que é a própria palavra. Você quer conhecer de Deus? Leia os evangelhos. Os evangelhos é a expressão de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você quer saber como Deus vê a enfermidade? Leia os evangelhos. Como que Deus supre a necessidade do homem? Leia os evangelhos. Você vai ver Deus estampado ali nos evangelhos. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a exata expressão de Deus Pai. É dele que você tem que se conhecer. E olha, tem tanto que se conhecer de Deus, que a Bíblia vai dizer que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você vai ter uma vida eterna para conhecer de Deus. Mas esse Deus que veio em Jesus Cristo, que o Verbo que se fez gente, veio e habitou entre nós, ele veio cheio de quê? Olha o que a Bíblia vai dizer. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muitos vão dizer, Deus é um Deus de ira, de juízo. Não estou dizendo que Deus não se ire, não estou dizendo que Deus não vai executar o seu julgamento, Deus julgue também, mas quando Deus decidiu se mostrar ao homem, se fazer carne, ele veio cheio de graça e verdade. Esse é o nosso Deus. Ele quis mostrar aos homens a sua graça. É engraçado que quando Jesus passou por Samaria, né, e ali não encontrou lugar para pousar, ninguém quis recebê-lo, Tiago e João falou, Jesus, você quer que manda a gente cair raio do céu, fogo do céu para consumir esses samaritanos? Jesus falou, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem se manifestou não para julgar a humanidade, mas para salvar. Deus se manifestou em Cristo para manifestar graça aos homens. E tudo que nós precisamos é de graça, irmãos. É de graça. Eu sei que às vezes você acha que você precisa de mais dinheiro, você precisa de casar, você precisa, não sei, a sua necessidade. Mas um toque do favor do Rei tem o poder de mudar a sua história. Por isso, clame por graça. O que é graça? Favor imerecido. Um toque desse favor imerecido muda a história da sua vida. E aquele que é cheio de graça e de verdade, Ele está se manifestando no nosso meio nessa noite, porque Ele mesmo prometeu, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me manifestarei no meio deles. E aqui nós somos mais de centenas de pessoas, nós estamos reunidos em nome dEle, e porque nós invocamos o nome do Senhor, nós seremos salvos, porque a salvação não é somente salvação da condenação do inferno. Você foi salvo quando você confessou com seus lábios e creu com o seu coração a Jesus Cristo, o único Senhor
Senhor e Salvador da sua vida, mas você também pode ser salvo de um casamento ruim, você pode ser salvo de uma vida financeira complicada, você pode ser salvo de um vício, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma preocupação, você pode ser salvo de uma enfermidade, e aquele que é cheio de graça e de verdade, ele veio manifestar salvação na sua vida. Mas olha, ele quer manifestar isso lá em 2 Coríntios 9, versículo 8. Olha que ele vai falar sobre essa graça de Deus. A graça de Deus já é boa, irmãos, mas Deus quer superabundar a sua graça. A palavra de Deus vai dizer assim: e Deus é poderoso para fazer. A minha versão aqui está diferente. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. Deus tem o poder de fazer abundar toda a graça. Pastor, mas não é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Sim, Paulo vai dizer isso aos romanos. Mas hoje, no presente, o versículo não está nem para o futuro. Não é Deus pode no futuro abundar a sua graça sobre a sua vida. Não é Deus quem sabe amanhã, não, é hoje. Hoje Deus pode fazer a graça dele abundar na sua vida. Quantos precisam de graça aqui nesta manhã? É a minha oração todos os dias pela manhã eu oro ali com a minha esposa: Senhor, me dá favor, que é graça, sabedoria e unção para esse dia. É toda a provisão que você precisa. Favor, um toque do favor. Um cliente, se é o seu caso, empresário, profissional, liberal, um cliente que Deus pode te favorecer no coração dele, muda a sua história financeira daquele dia. Se você está enfrentando um problema, uma palavra de sabedoria para discernir, para resolver a situação, pode mudar todo o seu dia, também toda a sua semana e o seu mês. Nós precisamos do favor, da graça de Deus e a unção do Espírito, que é a capacitação sobrenatural para agir em nós com ousadia e intrepidez. Amém, meus irmãos? O que a Bíblia diz? Ele tem poder para fazer abundar essa graça na sua vida hoje. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui para ter essa graça superabundante na sua vida. Sua história vai mudar hoje. Hoje. O Senhor tem ministrado ao meu coração há umas 2 semanas sobre a importância de líderes espirituais, pastores. E a Bíblia diz que o pastor, ele é um guia espiritual. E quando ele entende o poder que há de Deus para usar a vida dele, para abençoar aqueles que estão debaixo da sua liderança, esse rebanho pode alcançar muito em Deus. E eu, como pastor dos irmãos, eu estou dizendo para você, sua sorte foi mudada nessa noite. A graça de Deus vai superabundar na sua vida. Você vai experimentar nessa semana algo que você tem buscado da parte de Deus. Às vezes uma provisão, às vezes um problema em relacionamento, seja o que for, em qualquer área, nós temos um Salvador, nós temos alguém que nós podemos contar, e nos achegamos diante dele e falamos: Senhor, dá-me graça, dá-me graça. Pastor, mas se tem essa provisão de graça, esse favor imerecido, e ele é liberado para todo mundo, Deus não faz acepção de pessoas, por que eu não estou experimentando isso na minha vida, pastor? Você sabe que às vezes você experimenta de favor na sua vida financeira, mas você tem dificuldade de experimentar favor na sua vida familiar. Às vezes você experimenta favor na sua saúde física, você é uma pessoa que não tem luta com enfermidade, mas é uma peleja em outra área da sua vida. Por quê? Porque você está precisando de luz, de revelação, para manifestar graça na sua vida. E eu quero colocar 3 condições. Quantas condições, irmãos? 3, para você fazer superabundar favor, graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Primeira condição, fé. Fé, é preciso crer. Irmãos, a parte de Deus é dar. Deus é o único que pode dar, porque Ele é o único que tem. Na palavra de oferta aqui,
Jesus mesmo falou, quando o relacionamento é na horizontal, é melhor dar do que receber. Mas quando o relacionamento é na vertical, é você com Deus, sempre se coloque para receber. Sempre para receber. O salmista vai dizer, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? E ele fala, já sei, vou invocar mais o nome do Senhor, vou tomar mais do cálice da salvação. Sabe o que você pode fazer? Com Deus sempre se coloque na posição de receber. Essa semana eu estava meditando sobre isso. Todas as vezes que você quer de alguma maneira recompensar a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida, você está querendo transformar a graça em barganha, em lei. Porque se é graça, eu não preciso recompensar a Deus por algo que Ele me deu. Agora, se eu entendo que é graça, sabe qual vai ser minha postura? Senhor, é desse jeito? Então me dá mais. É desse jeito mesmo? Então eu vou tomar mais do cálice da salvação. Eu vou invocar mais o nome do Senhor. Senhor, foi pela sua graça que eu fui liberto desse vício, então vai ser pela sua graça que o meu casamento vai ser restaurado. Senhor, foi pela sua graça que o meu casamento foi restaurado, então vai ser pela sua graça que as minhas finanças vão superabundar. Senhor, é pela sua graça que eu estou tendo provisão superabundante, então é pela sua graça que essa enfermidade vai ser curada. Senhor, se essa enfermidade foi curada pela sua graça, então eu vou tomar mais do cálice da salvação e esse meu filho vai ser liberto. Todo sofisma na mente dele vai ser cancelada nessa noite, porque a graça de Deus está superabundante sobre a minha vida. Mas é preciso crer, porque Deus que tem essa ampla suficiência, Ele não faz acepção. Deus quer dar para todos, muito, muito mais, muito mais. Mas é preciso que você se abra para receber. E abrir para receber é a sua mão, a sua garra espiritual. A provisão já existe, presta atenção no que eu vou te dizer. A fé é a sua mão espiritual que você traz, substancializa aquilo que já existe. Porque tem alguns conceitos aí fora que dizem assim, se você crê muito, se você crê, mas persevera em crer, então você vai tornar aquilo real. Não é assim que funciona. As coisas já são reais. Nós já somos supridos com toda a graça de Deus. Cada área da sua vida já tem uma provisão superabundante de Deus liberada para você. Já está liberada. Mas o que é a fé? A fé, você pega aquilo que já existe e torna aquilo real, substancializa aquilo que já existe. Deus já existe. A palavra já foi liberada, né? Vamos supor, se o seu problema aí é de uma enfermidade, a palavra já foi liberada. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas, ele já foi ferido. Então eu já fui sarado. Mas pastor, tem esse diagnóstico médico. Pastor, eu ainda sinto essa dor. Eu não ando por aquilo que eu sinto, nem ando por aquilo que eu vejo. Eu ando por aquilo que eu creio. E eu creio na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, então não tem enfermidade sobre a minha vida. Eu sou curado, eu sou saudável. Amém, meus irmãos? A fé substancializa isso. É preciso crer. Alguns vão dizer, pastor, é só crer. É, mas experimenta só crer. Por isso que a Bíblia diz, esforça para entrar no descanso. Por quê? Como é que você sabe que você realmente está crendo? Quando você descansa, né? Isso é como, geralmente pais são mais descansados em relação a filhos, né? E a mãe, o filho saiu à noite, primeira habilitação, pegou o carro e está à noite, e o pai vai deitar. E a mãe fala, o quê? Você vai deitar? Não, e sempre, como assim você vai deitar? Porque aquela mãe acredita que o que vai fazer diferença é a sua agitação, é como Marta lá para servir Jesus, é a sua ansiedade, eu tenho que mostrar que eu sou uma mãe zelosa. Mas o maior zelo que um homem e uma mulher de Deus pode ter em relação aos seus filhos é fé, é crer e descansar.
isso que está acontecendo com o meu filho não é o que é real na vida dele. O meu filho, a minha filha são ungidos do Senhor. Eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e eu vou descansar, porque eu creio que quem me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Qual a promessa dele para sua casa? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Qual a promessa de Deus para a sua casa? Os seus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Essa é a promessa do Senhor. Então eu creio, já existe. Eu creio para substancializar aquilo que já foi liberado. Quantos dizem amém? Primeira condição, vamos dizer assim, é a sua fé. É preciso que você creia que essa suficiência já existe. Lá em Hebreus 11, 1, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer acerca de fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você tem esperado? Esperança. Estou esperando, mas eu tenho certeza. É como alguém que o Senhor fez uma promessa: senta aqui que eu vou passar com o ônibus e vou te pegar. E você está ali esperando o ônibus passar. Alguém chega para você e fala: o que você está fazendo aqui? Estou esperando o ônibus passar. Mas aqui nunca passou ônibus, não é linha de ônibus. Olha aí no mapa, nas rotas de ônibus dessa cidade, não passa ônibus aqui, nunca passou nem vai passar. Mas quem me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu vou sentar e vou esperar, certeza plena de que esse ônibus vai passar. Mas é a convicção de quê? Convicção de fatos que se não vem, eu não estou vendo a minha cura, eu não estou nem sentindo a dor passar, eu não estou vendo a transformação dessa pessoa, mas eu tenho uma convicção, é real, Deus já liberou a palavra, e a palavra de Deus é suficiente para que eu creia. Pastor, se a fé é essa condição, para que eu possa desfrutar da graça superabundante na minha vida, como eu me encho de fé? A palavra de Deus vai dizer: precisa ouvir a palavra de Cristo. Você precisa se expor à palavra, você tem que ouvir a obra consumada, ouvir o que Cristo fez, ouvir o que Cristo se tornou, ouvir que você é amado, as circunstâncias não definem o amor de Deus por você, não é essa pindaíba financeira, não é essa dor na costela, não é isso que define o amor de Deus por você. O que define o amor de Deus por você é a cruz. Deus falou, e Deus prova o seu próprio amor para conosco, entregando Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, não havia nada de valor em nós, nada, mas Deus nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você seja salvo. Agora, se você foi salvo da condenação eterna, que essa vida aqui é passageira, irmãos, nós somos peregrinos aqui, você está peregrinando por esse mundo, às vezes você fica tão ansioso por causa de dinheiro, por causa de filho, vai tudo passar, se você foi salvo da condenação eterna, que é o mais importante, imagina uma prestação, uma cura de uma enfermidade, mas há uma promessa de Deus: aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas. Feche seus olhos por um instante, feche os seus olhos. Essa necessidade que você tem passado, aquele que faz superabundar graça na sua vida, Ele está liberando. Aquele que tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que ninguém pode abrir, Ele está liberando provisão na sua vida. Você é capaz de crer? Diga amém. Amém. Isso vai se tornar real, porque já existe, já é real. Fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos substancializar o invisível. Mas lá no texto, volta para mim de 2 Coríntios 9, versículo 8. Vamos ler o versículo anterior, o 7. Olha o que o 7 vai dizer. Esse versículo, irmãos, está relacionado com contribuição financeira. No 7 vai dizer assim:
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Presta atenção, porque eu creio. Eu não estou dando porque eu tenho sobrando, eu estou dando porque eu creio que eu já tenho, eu tenho. Por isso que, você fala assim que você conhece as pessoas, realmente você conhece as pessoas pelas suas palavras. Se uma pessoa chegar perto de você hoje e falar assim: irmão Júlio, férias, estou pensando lá em Miami semana que vem, vão comigo? Aí você fala: não tem dinheiro. Aí a pessoa: não, eu ia te abençoar. Entende? Você coloca, por que você está tão preocupado com dinheiro? Você tem a mentalidade de necessidade. Eu não tenho. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu estou contribuindo porque eu já tenho. E o que isso faz no meu coração? Alegria, porque eu sou suprido em todas as áreas da minha vida. Você não é só suprido financeiramente, você tem provisão de alegria, você tem provisão de vigor físico, você tem provisão de um casamento abençoado. Seu casamento é como um oásis no meio do deserto, tem um manancial de fonte a jorrar para a sua vida eterna aqui nesse mundo, porque lá não vai se dar a conhecer, marido e mulher, mas é isso que tem para você, Agora pula para o 9, olha o que o 9 vai dizer: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que justiça é essa? É a justiça do homem. A sua justiça não dura nem um segundo, você não dá conta, mesmo numa reunião como essa, você ainda com a sua mente comete pecado. Às vezes você fala assim: meu Deus, o que eu estou pensando aqui na hora do culto? Porque a sua justiça não dura, ela é passageira. Qual que é a justiça que dura para sempre? A justiça de Cristo, o dom da justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Essa justiça é eterna, como diz Paulo, porque eu recebi o dom da justiça, essa justiça permanece para sempre. E a abundância da graça não é pouca graça, é muita graça. Ele tem poder de fazer abundar essa graça sobre a minha vida. Eu vou reinar em vida. Mas isso tudo é pela fé, é a primeira condição. Mas há uma segunda condição, que abastece a sua fé também. Tenha uma imagem correta do Pai. Como é importante isso. Quem Deus é para você? É um Deus irado? Cuidado com a mão de Deus. Com Deus não se brinca. Deus está vendo. Como se Deus não visse nada, O pastor estava falando isso realmente. Aqui no interior de Minas Gerais eu também cantava essa canção, uma canção infantil na igreja, Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho que vê. A criança ficava assim: meu Deus, cuidado, boquinha o que come, cuidado, ouvido o que ouve. Mas qual que é a mensagem implícita? Cuidado com Deus. Não, de Deus você não esconde nada, e Deus está de olho em você, está esperando você dar uma escorregada para Ele sentar a chibata. É uma visão de Deus. Essa visão, quero usar com você, não vou ler o texto, porque você conhece, de Lucas 15, a Bíblia diz a respeito do filho pródigo. O pai, o fazendeiro próspero, tinha 2 filhos, e o filho mais moço chegou e falou: pai, me dá a sua herança. Há 2 semanas eu estava vendo uma reportagem num jornal secular, e era uma psicóloga de jovens, e ela falando no noticiário que os jovens agora estão querendo antecipar a sua herança. Meu Deus, isso é bíblico, está lá em Lucas 15. E quando foi ontem, meus filhos me pedindo dinheiro para jogo, eu falei assim: eu não dou dinheiro para jogo de videogame, esses trem, porque é jogar dinheiro fora. Seu pai, então me dá a minha herança. Quê? Você está doido, fulano? E nem foi o mais novo, foi o mais velho. Eu falei assim: aqui, deixa eu te explicar um negócio. Enquanto eu e sua mãe tiver virtude
Vivo, tudo isso aqui é meu e dela, o seu quarto é meu, sua roupa é minha, eu estou te emprestando. Por quê? Porque esse filho mais novo já começou com a mentalidade errada. Tudo do pai era dele, mas ele achou que só o que ele pegasse, que ele podia administrar do jeito dele. E ele, pai deu, pai é bondoso, é gracioso, deu para ele a parte da herança. Ele foi viver a vida, gastou dissolutamente, os irmãos conhecem a história, houve fome na terra, passou fome, foi procurar abrigo lá, trabalhador com os porqueiros, cuidar de porcos, mas teve um dia que ele caiu em si. E o que ele caiu em si? Da sua situação, uma situação deplorável. Ele tendo um pai, mas a visão dele do pai dele, primeiro é que o pai era rico. O pai tinha tanto dinheiro que o funcionário, o empregado, tinha o que comer, e comida boa. Mas ele pensou, já sei, os trabalhadores de meu pai comem, e eu aqui disputando comida com porco, vou voltar para casa e vou falar, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado, parece muito piedoso isso, né? Mas estava pensando nele ainda, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um de teus trabalhadores, porque ele queria resolver o problema dele, da fome dele, e ele volta para casa. Quando ele volta para casa, esse pai, que é um pai cheio de graça transbordante, quando ele viu o garoto voltando para casa, a Bíblia diz que ele correu, movido de compaixão, correu, abraçou, beijou, e o menino falou, e ele nem deu importância ao que o menino disse, e ele falou, servas, tragam a roupa, tragam as sandálias, coloca o anel é o cartão de crédito da época, que a pessoa comprava, e ela carimbava com o anel, vou pagar, meu pai vai pagar, deu para ele o cartão de crédito Black novamente, aquele que pegou metade da herança, gastou tudo, dissolutamente, agora o pai restitui ele, numa posição de filho. Pastor, mas ele se arrependeu. Mas o que é arrependimento na Bíblia? Metanoia, mudança de mentalidade. Eu estava indo por um caminho longe do meu pai, agora eu vou voltar para perto do meu pai, e ele voltou. Quando ele volta, o pai ainda manda matar um novilho cevado, e faz uma festa para aquele menino. Irmãos, presta atenção, aquele menino, ele sabia o que ele tinha feito, ele não tinha direito nenhum mais dentro daquela casa, tudo que ele ia comer ali, aquele prato que o pai dele ia servir para ele no almoço, aquele prato não era direito dele mais, porque ele já tinha gasto tudo que era dele dissolutamente, agora ele estava conhecendo a graça do pai. Mas tinha um outro filho, um irmão mais velho, e esse irmão mais velho, diz a Bíblia, que quando ele chegou, voltando da lida do dia, do trabalho do dia, ele ouviu barulho de festa, e ele perguntou para um servo, o que está acontecendo? Ele falou, você não sabe, seu irmão mais novo voltou, e seu pai fez festa. E ele falou, não acredito, não quis entrar na festa. Quando o pai sai para fora, o pai começa a instar, né? Tentar persuadi-lo, para que ele entre. E ele fala, o quê? Esse teu filho, que gastou os bens com prostituta e meretriz, é interessante que a Bíblia não diz que ele gastou com prostituta e meretriz, a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente, mas esse irmão mais velho, ele supôs que o irmão mais novo ia pegar dinheiro para gastar com meretriz e prostituta. Por que ele supôs isso? Porque era o desejo do coração dele. Se eu tivesse o meu próprio dinheiro, se eu pudesse administrar e fazer o que eu quero. Como ele tinha esse desejo no coração, ele lançou essa imagem no irmão mais novo, e ele falou para o pai, eu nunca transgredi um mandamento seu, nunca te desobedeci, fui um filho fiel, dizimista, ofertante, nunca falhei um culto, e agora esse aí recebe a bênção, o Senhor nunca me deu um cabritinho. Presta atenção, isso pode acontecer com muitos de nós, às vezes olhamos o outro com a vida toda estrupiada, mas ele chega e fala, Senhor, abençoa o meu casamento, Senhor, eu fiz errado, mas eu quero um favor, e Deus vai e abençoa. E você que anda tão certinho, tão direitinho, você não tem sido favorecido. Pastor, então eu vou chutar o pau da barraca. Não, porque não tem a ver com o seu comportamento, não é o seu comportamento ruim, ou o seu comportamento bom, que vai
fazer com que a graça superabunde na sua vida? É a sua mentalidade em relação ao Pai. Eu tenho um Pai que me ama, Ele quer me favorecer, e eu sei que Ele quer me favorecer, então eu vou pedir. Sabe como é que você pode testar isso, né? Testar a doutrina? Pede, superabunde no seu pedido. O que você está precisando? Ah, pastor, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou digno. Pede isso que você acha que não merece, para a graça de Deus manifestar na sua vida. Porque ninguém merece, nada. Mas Deus quer. O que você precisa? O que você quer que eu te faça? Uns precisam tornar a ver, outros precisam começar a caminhar, outros precisam, de uma provisão no casamento, outros precisam da cura de uma enfermidade. O que você precisa? Aquele que tem poder para fazer a graça superabundar na sua vida, Ele está te perguntando. Ouse pedir para Ele. Isso é como aquele motorista, não faça isso. Aquele motorista que está em alta velocidade, e aí ele passa por uma blitz, ele fala: Senhor, cega esses guardas de trânsito. Ele está pedindo por graça, na verdade, está pedindo por graça. Não faça isso, mas entende o que eu estou dizendo? Graça é para quem não merece. Peça, ouse pedir a Deus, ouse crer num Deus que é Pai, Vamos ver esse texto do filho pródigo, do filho mais velho, a mentalidade que ele tinha do pai dele? Projeta lá, por favor, Lucas 15, versículo 29. Olha o que ele disse. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Ele estava trabalhando, tentando comprar a bênção de Deus. Enquanto ele estava fazendo para comprar a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não está à venda, porque Deus não precisa vendê-la, porque Ele não tem necessidade alguma, e porque você também não tem condições de comprá-la, você só pode recebê-la pela sua graça. Ele não conseguia, e era só pedir. O que o pai respondeu para ele? Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aí olha o que o pai fala. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do seu novo nascimento? Todo aquele que crê, ele é salvo. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você foi feito herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Aquilo que é a herança de Cristo é sua também. Este é o seu pai. Mas Ele te dá tudo isso de graça e de maneira abundante, não é pelo seu próprio merecimento, não é porque você tem uma boa ação, você é um filho zeloso. Falou até mentira aqui, né, irmão? Nunca transgredi nenhum mandamento, até parece. Ninguém obedece plenamente os 613 mandamentos da lei, porque ele não conhecia o pai, não conhecia. Tem um coração correto, conheça o coração do seu pai, ele está revelado ali em Lucas 15, revelado, e se aproprie dessa herança que é sua, amém? Então a primeira é essa, fé, é preciso crer. A segunda é essa, ter uma imagem correta do Pai. E a terceira, seja grato, gratidão. Senhor Jesus, irmãos, Senhor Jesus sempre teve abundância de tudo, A Bíblia diz, está relatado lá em Mateus 15, 32, que Jesus estava, porque quando Jesus chegava, porque graça atrai gente, presta atenção no que eu vou te dizer, graça atrai gente. Por quê? Porque graça é favor imerecido, é boas notícias. Quem é que não gosta de ouvir uma boa notícia? Agora, lei repele, lei afasta. Por que quando Jesus era um mestre, Jesus chegava, as pessoas vinham para ouvir os seus ensinamentos? Porque eram ensinamentos de graça, transbordava a graça. Mas e os fariseus da época? Também eram mestres, mas qual que era o ensinamento deles? Da lei.
Faz isso que Deus vai te dar. Proceda assim que você vai conseguir. Leia, afasta as pessoas. Mas olha, quanto mais nós como igreja crescermos na revelação da graça e transmitirmos graça, mais as pessoas serão atraídas a nós. Mais as pessoas serão atraídas a nós. Não importa o comportamento que a pessoa esteja tendo, dê uma palavra de graça. Deus vai fazer superabundar a graça na sua vida. E quando essa pessoa, como um filho pródigo, volta para casa e recebe a graça e o amor de Deus, muda a vida do sujeito. Não tem como, irmãos, não tem como. Eu sei que às vezes a gente ainda, tem uma parte da lei em nós que a gente, no meio da conversa, a gente transmite uma lei, mas tem que mudar de vida, tem que parar com isso. Mas não é graça que muda a vida da pessoa. Deus vai fazer a obra na sua vida. Ah, mas eu fiz isso, eu estou... Mas Deus, experimente um pingo da graça dele sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. E aí Jesus então estava com essa multidão toda, e aí começou a passar o tempo, Jesus delongou, e o povo estava começando a ficar com fome. E aí aquele que é gracioso, que é o nosso Senhor Jesus, ele tem compaixão também. Olha o que diz: e chamando Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. 3 dias ouvindo o Senhor falar, porque nem só de pão viverá o Filho do Homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a nossa satisfação, o nosso alimento. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E aí então apareceu André e falou o quê? Ah, só temos 5 pães e 2 peixinhos. Que é isso? Para tanta gente. Essa é a mentalidade de necessidade. Eu só ganho um salário mínimo. O que é isso para tanto menino? Até rimou, né? Eu só tenho esse recurso. O que é isso? Presta atenção. Aquilo que você tem em mãos é suficiente para Deus superabundar graça na sua vida. Jesus não tinha essa mentalidade. O que Jesus fez? Fez com que todos se assentassem e ergueu os pães e os peixes, e tendo erguido os pães e os peixes, agradeceu, rendeu graças. Graças te dou, Pai. Por que Jesus rendeu graças? Porque Ele sabe, o meu Pai vai fazer com que esse recurso, pouco aos olhos de muitos, mas é suficiente para eles manifestar a abundância da graça na minha vida. Quando o apóstolo João vai falar sobre esse evento, olha como é que João vai descrever esse evento. Ele podia falar desse evento de muitas maneiras. Poderia falar que é o evento onde Jesus multiplicou pães e peixes para milhares, mas olha como é que ele fala, lá em João 6, 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Dê graças, graças. O que você vai falar? Senhor, estou achando que essa provisão ainda é muita, diante de tanta graça disponível. A graça de Deus faz o azeite de uma viúva multiplicar e dar sustento para ela durante toda a fome em Israel. A graça de Deus faz a farinha, na vasilha da mulher multiplicar. A graça de Deus pode fazer multiplicar aquilo que você tem. Quando dizem amém? Esse é o nosso Deus. Mas olha, a graça de Deus, aí você pode projetar o meu PowerPoint. A graça de Deus tem um 4º fator, que é o poder que opera em nós. Ela é gradativa. Eu quero, à base desse texto de Efésios 3, 20, pode projetar aí, mostrar para você a gradação. Como é que essa graça é aumentada na nossa vida? Primeiro eu vou ler o texto com você, pode passar. Não, volta, o texto todo primeiro. Vamos lá, vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais,
abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Vamos ver a gradação, o crescimento da graça de Deus? Pode passar o primeiro. Primeira coisa, ora, aquele que é poderoso. Você precisa ter uma experiência de saber que Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Não limite o poder de Deus. Não coloque as suas circunstâncias como sendo difíceis demais. Esse casamento está difícil demais. Essa enfermidade é para a morte. Já deu o diagnóstico. É impossível resolver. O enfermo vai no médico, o médico fala: meu filho, não tem jeito, só Deus. Aí o que a pessoa sai de lá? Estou morto. Fala com a esposa: o que o médico disse? Estou morto. Só Deus. É agora que você vai experimentar milagre, porque Ele é poderoso. É a primeira experiência. Não limite o poder de Deus. Mas tem uma segunda experiência. Ora, pode projetar o próximo. Aquele que é poderoso, pode projetar o próximo. Cadê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso, mas qual a segunda experiência? Ele pode fazer tudo. Tudo. Pastor, e se ele não quiser? Se ele, que eu falo homem, né? Pastor, meu marido não quiser. Ele pode fazer tudo, até seu marido passar a querer. E se o fulano não quiser sair do vício? Até fazer ele querer sair do vício, ele pode fazer. Porque o coração do homem, do rei, está nas mãos do Senhor. E o Senhor inclina para quem Ele quiser. O Senhor inclinou o coração do rei para Neemias, para fazer Neemias sair e poder ir restaurar os muros de Jerusalém. Não limite a Deus. Você conhece um Deus que é poderoso, mas você conhece um Deus que é poderoso para fazer tudo. Terceiro, a graça vai aumentando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Você tem que pedir, meu filho. Peça, e não peça pouco não, peça muito. Peça para tudo. Eu peço para Deus manter sinal de trânsito aberto. O Senhor segura esse sinal amarelo. E eu passo, aí meu filho olha, ficou vermelho, mas na hora que eu passei estava amarelo. Eu peço Deus por uma vaga. Deus, dá uma vaga, Senhor. E Deus dá vaga. Você tem que pedir por tudo. Deus é poderoso para fazer tudo o que você pede. Essa é a graça de Deus. Mas não é só fazer tudo o que você pede, não. Quarto nível da graça de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que eu peço, mas também o que você pensa. Cuidado com o que você pensa, porque Deus pode fazer. Estava compartilhando essa mensagem com a Sabrina, e ela falando isso sobre os nossos filhos, né? Que não podíamos ter filhos, mas o Senhor superabundou e deu porção dobrada. Veio gêmeos. Já estávamos satisfeitos. Mas a Sabrina ficava pensando: como seria bom eu ter uma menina para maquiar, para poder conversar sobre coisas de menina. O Senhor tem poder para fazer tudo. O que você pede, mas também o que você pensa. O que você tem pensado? Você pode pensar, você pode desejar no seu coração: agrada-te do Senhor. Você não cantou isso? Não há nada melhor do que o meu Deus. Você está se agradando do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Quinto nível da graça: Ele é poderoso para fazer tudo, não tem limite, tudo que eu peço, tudo que eu penso, mas de maneira abundante, transbordante. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele quer fazer a graça de Deus superabundar na sua vida. O que você pede, o que você pensa, mas não é só graça, é graça de maneira abundante, transbordante. Mas sexto, vai para o sexto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, do que eu peço, do que eu penso, muito além. Aleluia! Muito além. Deus já seria bom, do jeito que eu estou pensando, mas o Senhor vai fazer muito além, filho, muito além, porque Ele tem poder para fazer tudo o que você pede, o que você pensa, de maneira abundante, não é mixaria não, abundante,
Porque tem pessoas que acham que Deus só tem aquele tantinho de coisa. Então, se Ele deu aquele tantinho de coisa para o irmão, não tem mais para ele, não. Tem para todo mundo. Ainda sobra. É como um oceano. A provisão de Deus é um oceano, todo um mar. E a nossa necessidade é um conta-gotas. Você vai lá e pega o conta-gotas, aquele conta-gotas faz a sua vida superabundar, mas não fez diferença nenhuma no oceano. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente. Oh Deus, obrigado. Minha expectativa está tão boa para essa semana. Oh Deus. Agora olha só o 7º. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, abundantemente, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós. Palavra aqui, poder, é dínamos. Dinamite, é o poder de Deus. E a outra palavra que opera energios, que vem da palavra energia. Esse poder de Deus, ele te energiza. E é esse poder, o poder da ressurreição, que já está operando na sua vida, vai fazer com esse Deus, que é poderoso, para fazer abundar muito além do que você pede ou pensa na sua vida. É isso que vai acontecer essa semana na sua vida. Esse Deus, queria chamar os irmãos do louvor aqui, esse Deus que é poderoso para fazer tudo abundantemente, do que eu penso, do que eu peço, Ele vai e já opera esse poder. É como uma dinamite, né? Uma bomba que está dentro de você, está sendo energizada. Sabe quando você fala assim, eu não estou conseguindo me conter de tanta expectativa, o que Deus está aprontando para mim? O que Deus tem planejado? Depois de uma palavra dessa, irmão, você tem que pensar assim, o que Deus está planejando para a minha semana? Porque se eu recebi essa palavra, é porque Deus está criando expectativa no meu coração. E Deus não é um Deus falso, não. Não é igual certos namorados aí, meia boca, né? Que fala assim, estou te prometendo o meu coração, mas está interessado em outras coisas com a moça. Não, Deus cria expectativa no seu coração, para você ser surpreendido. Você vai ser surpreendido essa semana, porque o nosso Deus é poderoso. Vamos ficar de pé? Vamos confessar isso. Fala assim comigo, meu Deus é poderoso para fazer tudo de maneira abundante, muito mais do que eu peço, do que eu penso, segundo o seu poder, que já opera em mim. Aleluia. Vamos ministrar essa canção da graça, a provisão de graça sobre a sua vida. A provisão, há uma graça superabundante. Aleluia. Aleluia. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, e ela me basta com certeza. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia. Tem graça abundante. E eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio na palavra do Senhor. Há uma graça superabundante
mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. e quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Oh, e eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia! E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Mas eu sei, e eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia! E eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. Aleluia! Queria que você orasse. O irmão que está próximo a você, declara para ele o poder de Deus manifesto na sua vida essa noite. Graça sendo derramada sobre a sua vida. Eu declaro a sua semana uma semana incendiada pelo poder de Deus. Você vai experimentar de graça transbordante. Aleluia! Vai em nome de Jesus. Vai graça, graça multiplicada, favor ampliado, unção do Espírito. Graça, graça superabundante, abundância da graça sobre a vida do seu filho nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, Quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, você me levanta e me encoraja, você me dá força, você me resguarda, e eu sei eu sei que a sua bondade não tem fim, Jesus. E eu sei que a sua graça é pra mim. Aleluia! Aleluia! Presta atenção no que eu vou te dizer. Aquele que é cheio de graça e de verdade veio até nós. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero recebê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você declarasse assim comigo: eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e veio a essa terra revelar a graça e a verdade. Eu creio que Ele morreu numa cruz no meu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Aleluia. Pergunte a pessoa que está próxima a você se essa oração é a primeira vez que ela faz, ou se ela está se reconciliando com o Senhor. Traga até aqui à frente,
quero orar para essa graça se manifestar ainda mais na sua vida essa semana. Deus quer operar na sua vida e através da sua vida. Ele vai fazer abundantemente mais. Abundantemente mais. Pode vir à frente. Vamos orar. Pedir os pastores para impor as mãos sobre essas pessoas. Nós vamos declarar graça de Deus sendo multiplicada sobre a sua vida. Graça de Deus sendo multiplicada sobre a sua vida. A graça de Deus disponível para você, em nome de Jesus. Pai, eu oro, ó Deus, com cada uma das minhas irmãs. Pai, eu declaro, Senhor, graça, favor imerecido, porque eles decidiram entregar as suas vidas para o Senhor. A graça disponível para eles. Pai, jovens, ó Deus, vão experimentar de graça do Senhor, ó Deus, sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Fala assim comigo: como igreja, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos e declaramos graça abundante, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, antes de nós vamos cantar mais uma música. Agora eu quero cantar aquela Na Minha Casa, Na Minha Vida. Sabe o que eu estou com uma expectativa nessa semana? Você vai viver uma semana extraordinária. A bênção de Deus vai se multiplicar na sua vida, e você vai ser canal dessa graça. Quantos creem que a sua casa é uma casa abençoada? Seus filhos são filhos abençoados. Aleluia! Aleluia! Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, É a nossa vez. vejo grandezas se aproximando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando. Declare: estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, vamos dançar. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. vejo milagres se aproximando. Estão
estão chegando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Declare bem alto. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância. mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver. Estão chegando, vamos lá. Estão vindo tempos de abundância. Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Mais uma vez declare. Estão vindo tempos de abundância. Mesmo que eu não sinta, Eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. aleluia. Aleluia. Presta atenção que eu vou te dizer. Feliz é aquele que cruzar o seu caminho essa semana. Que a bênção de Deus vai transbordar tanto, mas tanto na sua vida, que todos os que cruzarem os seus caminhos serão abençoados também. Dê um abraço, irmão, que está do seu lado. Fala, irmão, se prepara para essa semana. Deus vai te surpreender. Aleluia.